Olá, seja bem-vindo ao canal Rosa Branca de Umbanda Independente. Meu nome é Rogério Carlos Golembieski, sou sacerdote da religião de Umbanda e aqui nesse canal divulgo a doutrina do segmento de Umbanda Independente, assim como a praticamos no Centro Espírita de Umbanda Ogum Sete Espadas e na Associação Rosa Branca de Umbanda Independente, ambos situados na cidade de Xaxim, estado de Santa Catarina, Brasil. Aqui nessa série, estamos estudando a história da mediunidade. E no vídeo anterior, falamos sobre simbiose e sobre conexão com espíritos através da religião e através da magia. Nesse vídeo, vamos falar sobre simbiose coletiva, que nada mais é do que a egrégora, para entendermos como é feita a conexão de um médium com vários espíritos, como isso acontece. Isso eu convido a você a assistir no vídeo a seguir. Vamos lá? Os caboclos trazem as folhas da jurema e os pretos velhos trazem a muda Erigué. Eles vêm trabalhar na lei de Umbanda, tem licença de Aruanda pra salvar a quem quer. Egrégoras. Como estudamos nos vídeos anteriores, para que dois espíritos se conectem, basta que haja sintonia. Mas quando a sintonia liga vários espíritos numa vibração única, esse agrupamento de espíritos dá origem a uma egrégora. Um espírito gera uma esfera de energia ao redor de si mesmo através da sua força mental. Todos nós fazemos isso. Usamos a nossa força mental e a nossa força espiritual. Mas quando vários espíritos se unem, sejam encarnados ou desencarnados, podemos criar até mesmo colônias espirituais. Como estudamos, o mondodeísmo faz com que o desencarnado fique próximo dos seus entes queridos. Estudamos também que os antigos usavam os médiuns para se comunicar com os seus familiares. Mas nós, no nosso segmento de Umbanda Independente, não desenvolvemos o médium para esse fim. Nós desenvolvemos o médium para cumprir a sua missão mediúnica. Por isso, no nosso segmento, o médium não é desenvolvido dentro de uma tradição religiosa. E o médium não é preparado para cultuar antepassados ou para manter viva uma cultura ou uma tradição. Nós temos um respeito muito profundo por tudo isso, porque muitos guias que se manifestam trazem essa cultura, trazem as suas crenças, trazem as suas divindades. Mas esses guias se manifestam conosco nos mostrando a sua cultura, mas não nos pedindo que nós façamos com a nossa mediunidade um serviço de manter a cultura deles ativa. Eles se manifestam para que nós sejamos umbandistas. Então nós temos um respeito muito profundo, muito grande com todas as religiões e com todos os nossos ancestrais, com todos os nossos antepassados. Uma gratidão muito grande, imensa. Mas a mediunidade não é vista como um instrumento, no nosso segmento de Umbanda Independente, a mediunidade não é vista como um instrumento de preservação de uma cultura. Um ancestral pode ser um guia espiritual, mas a função da mediunidade não é servir a cultura ou a ancestralidade. Então precisamos identificar a manifestação para saber se esse ancestral é o guia espiritual que vai a cumprir a missão junto com o médium. Ou se ele é apenas um espírito ancestral que simplesmente quer continuar mantendo sua afinidade com os seus familiares e muitas vezes ser servido por eles. No nosso segmento de Umbanda Independente, o médium é preparado para cumprir a sua missão com seu guia espiritual. E a sua missão, na nossa doutrina, é a prática da caridade, através do qual tanto ele como seus guias irão evoluir, resgatando débitos de vidas passadas. E existe o livre-arbítrio em tudo que se pratica. Somos predestinados a ter o nosso guia, mas não somos predestinados a sermos médiuns para servir espíritos por grau de parentesco ou por linhagem familiar, ou ainda dedicar a nossa caminhada espiritual para se adaptar a uma cultura ou a um costume ou tradição. Existem espíritos que reencarnam num determinado segmento religioso ou social para cumprir uma missão. Muitas vezes,
Antes de reencarnar, esses espíritos são recolhidos e levados a escolas no plano espiritual. Se aprimoram, se aperfeiçoam nesse segmento e depois retornam ao plano físico, trazendo esse conhecimento para proporcionar um salto evolutivo nesse determinado segmento. Aí sim, nós temos um caso em que alguém que foi, por exemplo, um umbandista, desencarnou, se elevou para as escolas espirituais, adquiriu conhecimento, evoluiu e agora retorna novamente como umbandista. Para quê? Para usar de forma intuitiva esse conhecimento e levar a religião de Umbanda a um salto evolutivo. Ou seja, uma outra determinada religião, às vezes, nós temos como por exemplo, espíritos como Sócrates, que encarnaram e foi considerado o pai da filosofia ocidental. Ninguém sabia o que Sócrates sabia. Foi ele que, encarnado, deu um salto evolutivo e criou a filosofia ocidental. Temos o exemplo de Tales de Mileto, que descobriu a energia elétrica. É o exemplo de Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita. É o exemplo de Chico Xavier. Quanta evolução esses espíritos trouxeram para a sociedade humana. E isso também se dá dentro dos terreiros. Por quê? Porque, como falamos no início da nossa série, a lei de evolução é implacável, permanente e eterna. Tudo tende a evoluir. Eu pergunto a você que está assistindo esse vídeo, se você tem uma criança na sua família, uma criança pequena, de 2 a 3 anos, como vai ser quando ela tiver 20 anos? Uma geração futura, será que ela vai aceitar o consumo, por exemplo, de tabaco? Será que ela vai aceitar o consumo de bebida alcoólica, como a gente vê muitas vezes, né? Então, por quê? Porque a sociedade evolui. A sociedade evolui e a religião também precisa dar esse salto evolutivo, porque isso vai gerar uma ressignificação nas tradições e nas culturas que foram santas, foram sagradas e que permitiram que os nossos ancestrais nos guiassem até aqui. Mas aqui nós agora assumimos e talvez incorporando nossos ancestrais, quando eles são os nossos guias espirituais, vamos através do conhecimento de elevada esfera superior poder levar a nossa religião para um novo patamar de entendimento, mais adaptada, mais ressignificada para a sociedade e para os dias de hoje. Esses espíritos, assim como todos nós, tivemos uma programação para reencarnar e para cumprir a nossa missão aqui na Terra. A reencarnação é uma oportunidade de reparar nossos erros do passado, mas também uma oportunidade de promover a evolução no meio que nós estamos. Quando reencarnamos, vimos principalmente nessa tarefa uma oportunidade de reparar os erros do passado. Considerando, por exemplo, que a Umbanda é uma religião nova, considerando que a Umbanda tem uma ligação muito forte com a história da colonização brasileira, tanto que sincretiza as várias religiões que existem na nossa pátria, a Umbanda tem como finalidade proporcionar uma oportunidade de restituirmos nossos débitos com a nossa história na colonização brasileira. Eu, como médium umbandista, estou aqui fazendo um trabalho porque com certeza tenho débitos com o meu passado e também tenho o anseio de colaborar para que a Umbanda cresça e evolua, para não se perder, não ficar para trás na evolução da sociedade. É por isso que os guias da Umbanda são, na maioria, índios, caboclos, pretos velhos, crianças, todos ligados à história do Brasil. Então temos na nossa missão um objetivo reparador, uma oportunidade de resgate de nossos débitos. E aí eu pergunto, como eu posso reparar meus débitos se eu não sirvo? Como eu posso reparar minhas dívidas se eu não faço caridade? Como a espiritualidade, que também se manifesta na busca dos seus entes queridos, na busca dos seus resgates, pode servir se a mediunidade está sendo usada para pedir? Como posso reparar se meu objetivo dentro da religião é cultural? Talvez sim. Talvez eu tenha uma missão de promover essa cultura, mas com uma ótica de ressignificação de tudo aquilo, adaptada aos dias de hoje. Como eu posso reparar, por exemplo, se meu objetivo dentro da religião é financeiro? Será que a prática mediúnica, quando manifestada para fins de cultura, de adoração a deuses,
troca de favores através de oferendas, está alinhada com a natureza redentora da mediunidade? Será que essa prática está alinhada com o objetivo pelo qual a espiritualidade superior criou a magia divina e, por consequência, a religião? No planejamento da reencarnação, a maioria dos espíritos que retorna está ligada a ideologias, raças, pátrias, realizações, famílias, lares no mundo. É por isso, por exemplo, que artistas voltam quando percebem que toda a sua escola de arte está perdendo, pode desaparecer, retornam, reencarnam, cheios de conhecimento, então surgem as grandes mentes da arte, né? O espírito se sente irresistivelmente atraído para essa reencarnação a fim de preservar, manter e enriquecer esse patrimônio. Enriquecer seja a cultura, seja a tradição, mas sempre ressignificando tudo isso de acordo com o momento atual. Cientistas interessados na continuidade das suas obras redentoras, as obras que foram deixadas em outras vidas, eles retornam para trabalhar para não permitir a decadência da sociedade. Da mesma forma, religiosos, filósofos, professores, espíritos com nobres interesses retornam voluntariamente à esfera física em sagradas ações de auxílio, no intuito de promover, no intuito de fazer com que tudo siga através da lei da evolução e não se perca, com práticas alinhadas à moral, na qual a sociedade evolui e precisa de ressignificação, precisa de adaptação para um novo mundo, um mundo diferente. Vamos imaginar, por exemplo, que há 50 anos atrás, um umbandista ia até a mata colher frutas para fazer uma oferenda, um trabalho de magia. Chegava lá e fazia o sinal, cruzava a entrada da mata e pedia licença. Mas e hoje, que nós entramos no supermercado pegar as frutas? Vamos pedir licença na frente do caixa do supermercado? Como vimos em vídeos anteriores, existe uma necessidade de abrirmos a nossa mente para uma ressignificação, para que a nossa cultura, a nossa tradição, a nossa religião se adapte a esse novo mundo dentro dos novos valores que a lei de evolução nos traz. Da mesma forma que espíritos voltam reencarnando no intuito de elevar a condição social e se dedicar para ressignificar as coisas através da lei de evolução, existem no plano espiritual espíritos que se recusam a reencarnar, que se recusam a favorecer a evolução do nosso planeta para uma vibração mais iluminada, porque isso os obrigaria a sair da onde eles estão, perder o poder que eles têm, e aí então eles seriam atraídos para a lei da reencarnação para acertar os seus débitos com a espiritualidade maior. E esses espíritos estacionados, revoltados, que se recusam a evoluir, se recusam a encarnar, se unem no plano espiritual para se auxiliar mutuamente. Eles não aceitam a lei de evolução. Eles buscam manter a relação com as comunidades, com as pessoas, com a família, através de simbioses. No caso da religião, esses espíritos promovem culto que faz com que a atividade de intercâmbio de energia seja prioritária. A prioridade da prática é o intercâmbio da energia, se alimentando daquilo que lhes é oferecido. Se servem dos médiuns na busca de se manter e usam a mediunidade como um elo de ligação ao plano espiritual. E aquilo ou as pessoas que eles são do seu interesse, esses espíritos não são os seus guias espirituais. São espíritos com os quais foram feitos pactos antes da reencarnação. Assim, muitas vezes, através de rituais de consagração, médiuns e sacerdotes para um determinado fim que se caracteriza exclusivamente servir as entidades, sem um compromisso de colaborar para a evolução da sociedade e sem um compromisso, principalmente, de resgate de débitos. Não existe nesse processo a doutrina de servir, a doutrina de se fazer caridade, a doutrina da compaixão, do amor, do resgate e a doutrina do perdão. Esses espíritos não têm esses interesses. Os interesses deles são conseguir médiuns e ter energia suficiente para se manter onde estão. Mas como falamos no início desse vídeo,
Como chegamos com isso tudo a uma egrégora espiritual? Bom, os espíritos unidos através da lei de atração, através da sintonia no caso da mediunidade, sabemos que a manifestação do espírito indesejado é considerada uma obsessão. Mas e quando uma pessoa de livre e espontânea vontade se submete a receber um espírito, mesmo ele não sendo seu guia espiritual? Será que isso acontece? Sim. A resposta é sim. É possível forçar uma incorporação? Sim. É possível promover uma simbiose muito profunda, através de ritual, por exemplo, de feitura. Afinal, não é comum ouvirmos, por exemplo, que mais de um espírito estão brigando pela coroa do médium? Mas aí eu pergunto, se existe um guia espiritual predestinado a cumprir uma missão de resgate e a fim de colaborar para a evolução da religião, adaptando ela e ressignificando ela para os dias de hoje, como podem dois espíritos brigar pela coroa mediúnica de um médium? Através da magia não é promovido o encosto? Não é promovida a aproximação de um espírito para atacar uma pessoa, por exemplo? Sim, então por que não poderá se promover a fixação de uma entidade por conta de um acordo? Isso é muito comum. Pessoas hoje, é muito comum você ver pessoas fazendo promessas, indo a cemitério, né? Pessoas que não têm preparação religiosa, por exemplo, invocando Exu, comprando imagem, levando para casa, para se fazer esse tipo de pacto espiritual. Isso representa que nem sempre a prática mediúnica está alinhada com a lei de evolução, bem como nem sempre está atrelada a uma missão de resgate. Vejamos, ainda assim, existem cultos que cultuam os ancestrais, têm ancestrais como guias espirituais, mas atuam de forma voltada para a recuperação de débitos de vidas passadas. Tem como ideal a prática de caridade, tem a mediunidade como atividade santa consagrada e usam um dom que foi conquistado a duras penas. Eu não estou dizendo aqui que praticar o culto aos ancestrais é uma coisa ruim. O que eu estou dizendo aqui é que faz-se necessário entender se todo ancestral ou o espírito que se diz um ancestral que se manifesta realmente é um guia espiritual. Realmente é uma entidade comprometida que tem esse destino e que está ali para ensinar coisas boas. Isso se percebe pelos valores de religião e não pelo poder que esse espírito manifesta através do conhecimento de trabalhos de magia. Magia e religião são coisas totalmente separadas. Desta forma, percebemos que temos aglomerações de espíritos que formam egrégoras, sendo que em algumas espíritos se unem para criar uma oportunidade de trabalho edificante, uma oportunidade de resgate. Já em outras, espíritos se unem para formar egrégoras que proporcionem satisfação dos seus desejos e o domínio sobre os desencarnados, domínio sobre a corrente mediúnica. Espíritos que ficam pedindo coisas materiais, espírito cobrando coisas materiais do médium, às vezes cobrando aquilo que o médium nem tem condições de comprar. Espíritos que fomentam a raiva, o ódio, que fomentam o medo, se você não fizer isso vai te acontecer aquilo, sempre a duras penas. O guia espiritual do reencarnado é definido antes da reencarnação. A missão do reencarnado é determinada antes da reencarnação e é aceita por ele mesmo. Isso quando ele mesmo não a planeja de forma detalhada e pede, por favor, que ele seja concedido essa oportunidade de resgate. Nessa oportunidade, tanto o médium como o guia irão resgatar débitos de outras vidas. E então eu pergunto, os guias vêm para servir junto com o médium ou para serem servidos? O pai de santo tem uma missão, a mãe de santo tem uma missão de servir aos filhos ou de ser servido? Se eu recebo um espírito que está em missão para evoluirmos, a minha missão é trabalhar em prol do meu semelhante ou oferecer oferendas, sacrifício, vender trabalhos de magia, trocar trabalhos por dinheiro. O que isso tem a ver com a missão do médium e o que isso tem a ver com a prática da magia divina e, por consequência, com a religião? Uma vez determinada a minha missão e alinhado com o meu guia, por que eu tenho que fazer uma feitura para ser um bom médium?
Por que eu tenho que oferecer sacrifícios? Por que eu tenho que fazer rituais fortes de magia para confirmar meu guia? Isso é trabalho missionário ou é fixação do espírito a um corpo ou uma simbiose? Quando um médium do nosso segmento de Umbanda independente faz uma consagração de 7 linhas, por exemplo, ele está se ligando a uma egrégora. E há muitos espíritos que estarão com o seu guia espiritual. Ele será ligado a uma egrégora e o objetivo dessa egrégora é que vai determinar se essa consagração está sendo feita de forma alinhada à sua missão. Ou se essa consagração está sendo feita alinhada com o desejo do espírito, que tem como objetivo ser servido. É a missão, é a prática, é o objetivo, é o comportamento que determina qual atividade será realizada. E se esta atividade não estiver alinhada com o bem, com a evolução, com a caridade, então eu lhe pergunto, a missão do médium está sendo cumprida? É o guia que está se manifestando ou é o outro espírito? Quando um médium entra num terreiro, ele se liga a egrégora desse lugar, indiferente do terreiro que seja, ou da igreja que seja. Quando o médium faz um cruzamento, ele se conecta a uma egrégora de espíritos. Quando o médium recebe uma guia, ele está usando o objeto que o liga ao espírito, que mandou essa guia. E aí eu pergunto, qual espírito? E um médium que é de imediato ligado ou cruzado a um espírito de esquerda, por exemplo, vai se conectar com qual egrégora? E se o cruzamento for na mata, se for no mar, e se for no cemitério? Com quem está sendo ligada a espiritualidade dessa pessoa? Um ritual sempre tem uma conexão com o espírito, mesmo uma guia. Se for comprada numa loja, não tem magnetismo. É a entidade que o faz. Muitos rituais têm como finalidade provocar a simbiose entre o encarnado e o desencarnado, mas não necessariamente garantem que a prática religiosa vai ser voltada para o bem. Um ritual é uma prática mecânica, não moral. Aprender uma determinada cultura, falar uma determinada língua, conhecer um determinado segmento, não é garantia de moralidade na prática mediúnica. A oferenda, por exemplo, é uma entrega, uma movimentação de energia para um determinado fim. Os espíritos absorvem e manipulam fluidos. Mas para quê? Qual é a finalidade da oferenda? O que está sendo pedido? A magia atribui ao objeto poderes, enquanto a religião atribui ao espírito responsabilidade. Se eu faço um ritual para vencer um inimigo, isso é magia ou é religião? Uma entidade que se propõe a fazer uma amarração amorosa está numa egrégora de moralidade? Uma entidade que pede sangue de um animal em troca de um desejo de vingança está ligada a uma egrégora benéfica? Será? É muito importante percebermos que a mediunidade foi usada em práticas que se tornaram sagradas. A repetição dessas práticas se tornaram tradições religiosas, dentro de um contexto de uma determinada época, num momento específico da história. Mas precisamos analisar para ver se determinadas práticas não precisam ser ressignificadas, de acordo com a evolução da sociedade. É nesse ponto que temos que parar e retornar ao início da nossa série. Lá no vídeo 2, quando apresentamos o vídeo dos macacos, que se acostumaram a fazer sempre a mesma coisa, sem se perguntar por que se fazia daquela forma. Simplesmente faziam porque quando chegaram, todo mundo fazia daquele jeito. Será que o que sabemos é maior do que ainda temos para aprender? Quanto das nossas práticas são religiosas, ligadas às esferas superiores através do nosso corpo astral superior? E quantas das nossas práticas são ligadas apenas a culturas? A religião que eu pratico serve de doutrina para uma criança? Serve para preparar uma criança para uma caminhada de luz? O exercício da mediunidade que estamos vivendo é voltado para uma prática edificante ou para manter uma prática cultural e de uma tradição? Os rituais foram criados para direcionar o desenvolvimento da mediunidade na direção das esferas superiores. Para facilitar esse desenvolvimento, a repetição dos rituais tinha como objetivo auxiliar no processo do automatismo.
Usar o automatismo para auxiliar o desenvolvimento mediúnico, mas direcionando para a elevação espiritual. Porém, esse processo perdeu seu significado espiritual e houve uma inversão de valores. Em muitos lugares, a tradição e os rituais servem para a edificação moral e o desenvolvimento da mediunidade santificada. Mas em outros, a mediunidade está servindo aos rituais, sem nenhum cunho moral. A edificação moral deixou de ser o objetivo principal e os rituais e as oferendas passaram a ser o principal objetivo. Mediunidade não é coisa para abrilhantar redes sociais. Tem consequências muito sérias. A lei de evolução é a base para o desenvolvimento mediúnico voltado para o aprimoramento humano e através das repetições e das experiências que nós evoluímos. Mas se existem tantos detalhes nas feituras, como são feitas as feituras no segmento de Umbanda Independente? Isso, eu convido você a assistir comigo no nosso próximo vídeo. E até lá, eu desejo a todos o meu fraterno Saravá. Bom